Olá, galerinha do canal Papotaco, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thaís, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar de de um assunto que foi muito pedido em vários vídeos que eu postei, que é falar sobre os generais marinas, certo? Bom, eu já vou começar o vídeo dizendo uma coisa pra vocês. Ontem eu tive que tomar um relaxante muscular que é do capeta. Eu tô dopada, eu quase não ia fazer esse vídeo, mas como eu tenho que lançar ele no sábado ou na sexta, eu preciso fazer, não tem outro jeito. Então se eu parecer dopada, bêbada no meio do vídeo, vocês não reparem, tá? Para começar, vamos falar que os generais marinas são responsáveis por proteger a fortaleza de Poseidon debaixo do mar, onde tem 7 pilares sustentando esse templo, e proteger também, é claro, o deus Poseidon. Vou falar de cada um aqui rapidamente, contra quem lutou, para que o vídeo não fique muito extenso, porque senão eu teria que fazer um vídeo para cada um deles. Eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira luta, porque o Seiya, como sempre, chega impulsivo e tipo, vamos lá, vamos fazer acontecer, galera, vamos correndo lá. E aí ele já vai correndo pro pilar e ele pensa que é só quebrar, né? Tipo, vou lá, vou quebrar, deve ter um guerreirinho michuruca aí, né? Só que ele percebe que não, porque ele vai sendo bloqueado por correntes de ar, bloqueado, e de repente o Bian aparece. O Bian aparece e se mostra muito forte, muito determinado a não deixar o Seiya quebrar o pilar, porque era a função dele. Então ele trava uma batalha, eu diria assim, bastante no início, né? Uma batalha bastante igual, assim. Só que a impressão que nos dava a impressão de que o Seiya, a gente sabia que ele não ia perder, mas que ele estava em desvantagem, porque os meteoros dele não atingiam o pilar, não atingia o Bian, não atingia nada. De repente, o Seiya é atingido por um super golpe lá dele e diz que ele já tinha enfrentado um cavaleiro parecido com ele. Os Cavaleiros de Ouro, é claro. Então ele consegue finalmente fazer com que ele enxerga a fraqueza do golpe do Bian e consegue fazer com que os meteoros de Pegasus penetrem naquele escudo lá dele. Ele tinha tipo um escudo, né? E assim ele consegue derrotar o Bian e derrubar o pilar do Pacífico Norte. Aí nós temos o Io de Scylla, protetor do Pacífico Sul. Ou Io te voglio bene, eu vou chamar ele assim, tá? Um apelidinho carinhoso, porque Io é eu em italiano. Io te voglio bene. O Io te voglio bene tem uma lenda sinistra por trás dele, assim. A lenda reza que metade dele é uma virgem linda, garota, e o Shun enxerga essa garota e não quer atacar essa garota. E a outra metade são 6 bestas que é lá embaixo dele. Eu fiquei pensando, nossa, que coisa meio esquisita, né? Claro que isso não aparece ali nele, mas digamos assim que invisivelmente ele é esse monstro. Já pensou, cara? Que coisa mais estranha? Por que ele sempre tem que colocar uma virgem no meio? Eu não entendo isso. Mas a luta foi muito legal, porque de início o Shun ele fica muito confundido, porque ao mesmo tempo que ele vê uma mulher, de repente ele vê um monstro, porque esse era o poder do Io te voglio bene. Ele enganava os inimigos dele, se mostrando uma virgem, uma moça indefesa, uma donzela, né, esperando para ser protegida. Vocês pensaram que eu ia falar outra coisa, né? E daí o Shun não quer atacar uma mulher, né? Aliás, o Shun não quer brigar com ninguém, quanto mais com uma mulher. E aí ele acabou apanhando, ele enfrenta muita dificuldade com o Io te voglio bene. O Shun acaba conseguindo dominar ele, né, através da corrente de Andrômeda e tudo mais, só que daí a dificuldade do Shun torna-se outra, ele não consegue quebrar o pilar. O cara, além de ser uma lenda, ele fez o pilar dele ser, tipo, meio indestrutível. Que aparece com a armadura de Libra para salvar o dia. E o Shun veste a armadura de Libra e consegue quebrar o pilar e não precisa se sacrificar, Shun, please, né? Nada de depressão, transtorno bipolar, por favor, se recomponha. E daí tudo acaba bem. Aí nós temos o Krishna de Cisaur, que protege o pilar do Oceano Índico. E a pessoa que vai até ele, que luta contra esse cara, é o Shiryu. Ele tem uma lança dourada, né? Então isso faz muita diferença. Ele tem uma arma, né? Além do cosmo dele, ele ainda tem uma arma.
E o Shiryu encontra muita dificuldade também nessa luta, né? Se não tivesse dificuldade, não tinha graça. E acaba que no meio da luta ali, a lança dele consegue perfurar o escudo do dragão. E daí o Shiryu fica, meu Deus, e agora? E não bastasse isso, o Kurumada me cega o Shiryu de novo. Meu Deus do céu, abre aspas, por que é que o Shiryu tem sempre que ficar cego? Eis que no meio da luta surge o Shura, olha só que legal, achei isso fantástico nessa parte. O Shura lembra o Shiryu que as armaduras foram banhadas no sangue deles, né? E aí ele fala assim, Shiryu, cara, você tem a Excalibur na tua mão. Você não precisa da porra do escudo. Então o Shiryu tenta com a Excalibur até que ele consegue derrotar o Krishna. E daí destrói o pilar, né? E ele fica cego. Não gostei dessa parte. Temos o Kazá de Limads, que, meu Deus, tem um poder assim, caramba, isso pegou pesado, mano. Por quê? Porque ele tem o poder de vasculhar a tua mente e pegar a pessoa que é mais querida pra você. Esse cara é muito poderoso. Então ele consegue derrotar o Yoga, que acaba caindo na armadilha dele quando ele vira o Camus de Aquário. Vai o Seiya, é derrotado pela imagem da Marin. E daí o Shun vê quem? O Ikki. Apesar só que o Shun, cara, tem uma intuição lascada. Então ele sabia que não era o Ikki real. E ele tentou lutar contra o cara, mas não conseguiu. E quem teve que ir lá resolver os problemas, por isso que eu acho o Ikki foda, foi justamente o Ikki que foi lá e resolveu tudo. O cara se transformou no Shun, ficou provocando o Ikki foi lá, deu o golpe fantasma, deu o Ave Fênix, foi até que ele conseguiu derrotar, né? E por que o Ikki conseguiu derrotar esse General Marina? Porque ele não acertou a pessoa querida do Ikki, que era Esmeralda! Esmeralda! o Izak de Kraken. Ele protege o Oceano Ártico, o que não poderia ser mais, como é que eu posso dizer, não poderia ter tamanha coincidência, né? Porque na verdade o Izak era um amiguinho do Yoga, e o Yoga é que foi enfrentá-lo. Olha só como o destino às vezes é cruel com a gente. E o Izak tem uma história toda especial. Eu acho que a história do Izak de Kraken, né, desse General Marina, eu acho uma história bem triste, sabe? Ele tinha o sonho de ser cavaleiro, assim como o Yoga, e eles treinavam juntos. O Izak, ele era candidato a cavaleiro de Atena, e ele queria mesmo era se dedicar a ser cavaleiro, a aprender os golpes, enquanto o Yoga estava sendo um pouquinho egoísta. O negócio dele era ganhar poder para ir visitar a mãe dele debaixo do mar. E daí que depois que eles completam um certo nível lá de treinamento, o Yoga resolve que ele já estava apto a quebrar a geleira. E nisso ele acaba se fudendo, né? Porque daí a correnteza pega ele. Quem vai salvá-lo? O Izak de Kraken. Ele acabou tendo o olho perfurado e sumiu na correnteza. E daí resolveu virar um General Marina. Foi um encontro muito triste. E eu achei que o poder do Izak era grande. Ele tinha um poder legal. Só que essa história dos dois serem amiguinhos no passado acabou atrapalhando um pouco a luta deles, porque o Yoga não queria enfrentá-lo, o Yoga se sentiu culpado, né? Porque, afinal de contas ele realmente foi imprudente e o amigo para salvá-lo acabou, né? E ele pensou que o cara estava morto. Então ele se recusou a lutar, até que não teve jeito e ele teve que lutar contra o Izak. Não tinha outro amigo, porque o Izak já estava ali como General Marina e ele ia fazer o possível para proteger o pilar do Ártico. O Yoga consegue, né, apesar de muito custo, porque foi custoso para ele derrotar o Izak com o pó de diamante. E aí o Izak, que não tá morto, né, revela para ele que o grande perigo ali não é Poseidon, mas que tinha alguma coisa muito maligna por trás. Nós ainda não sabíamos de quem ele estava falando nessa ocasião, mas eu fiquei bastante curiosa. Eu falei, ué, não é o Poseidon? Como assim não é o Poseidon? Aí nós temos um outro General Marina que eu adoro, que é o Sorento de Cirene. Eu acho lindinha aquelas melodias que ele faz com a flautinha, o jeito que ele luta, o cara é forte, o cara é foda. Eu gosto muito, eu acho que é um dos meus preferidos, é o Sorento de Cirene. É protetor do Atlântico Sul. Quem vai enfrentar o Sorento? Quem? O Shun, porque o Shun, mas música combina muito. O Shun é musical, tudo quanto é coisa que toca música é ele que vai lá enfrentar. O Shun adora música, né?
E o poder do Sorento é justamente envolver as pessoas com a sua flauta, hipnotizar. Inclusive no mangá nós temos uma cena que o Aldebaran enfrenta ele, né? Que ele vai tentar matar os Cavaleiros de Bronze no hospital ainda, né? O Shun, ele tem muita dificuldade pra lutar contra o Sorento. Ele estava tentando não se envolver com a melodia, mas a melodia fala tão forte no coração do Shun. Mas a Athena começou a cantar. E fez ele acordar e conseguir derrotar o Sorento de Cirene. E daí, o que acontece? Ele consegue derrotar ele com muita dificuldade através da Tempestade Nebulosa, que pra mim é o golpe mais foda do Shun. Eu amo quando ele usa. Pena mesmo, que ele só usa em último recurso, em última instância. Então eu achei essa luta do Shun com o Sorento super legal, é uma das minhas preferidas. Aí nós temos o Cânon de Dragão, que é o irmão do Saga e que era o grande ser maligno por trás de tudo isso. Ele era responsável por proteger o pilar do Atlântico Norte. Mas será que ele estava lá para proteger realmente? Não. Na verdade, ele foi o responsável por despertar Poseidon, por, vamos dizer, tirar o selo de Atena ali e tramar tudo aquilo para que ele reinasse ali, né? A sede de poder dele era muito grande. E quem enfrentou esse cara foda foi o Ikki. Ikki, você é demais. O Ikki passou poucas e boas, foi mandado para outra dimensão, só que o golpe exatamente não era outra dimensão, né, gente? Era um outro golpe. Um negócio triangular que eu não lembro o nome. Eu tô sedada, bêbada, que eu não vou lembrar mesmo. E ele voltou para a surpresa do Cânon, aplicou o golpe fantasma de Fênix, e a partir disso tudo ele ficou sabendo de todo o plano sórdido do Cânon, inclusive que foi ele que incitou o lado mal do Saga, e que ele estava preso no Cabo Sunion e tudo mais. E aí não bastasse isso, o Ikki fez ele admitir que foi a Athena, o cosmo da Athena, que o manteve vivo. Mas antes disso tudo nós temos uma luta onde o Cânon se mostra muito forte. Claro, o Cânon é o mais forte de todos os generais Marina, ele é o mais ardiloso de todos os generais Marinas. E principalmente ele se parece com Saga, então você fica... Sorento, descobrindo tudo, foi lá e falou que ia matar, o Ikki impediu ele e tudo mais. E aí no final de tudo, o que eu achei bonito, o Cânon se arrepende, assume que realmente ele teve um lado bem perverso e impede que a Athena seja espetada pelo tridente lá do Poseidon. E ele acaba revelando onde está a ânfora para que a Athena possa prender o Poseidon, porque sim, ele escondeu. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre os generais Marinas. E como eu disse, eu tive que falar rapidamente de como eles apareceram no anime, com quem que eles lutaram, para que não ficasse muito extenso esse vídeo. Então eu espero, de coração, que todas as pessoas que pediram para que eu falasse sobre os generais Marina tenham gostado desse vídeo. Então deixe o seu like, compartilhe, ajudem o canal, porque eu quero que esse canal cresça. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Fui!